Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista Otto Nogami analisando e comentando importantes questões da nossa economia. O advogado Marcos Tavares Leite trazendo atualizações do cenário jurídico. Também esteve conosco o economista Roberto Luiz Troster. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Arthur Rolo, advogado especialista em direito eleitoral e direito do consumidor. Fique conosco. Saíram os números do primeiro trimestre do PIB. São números bons. Vieram acima da expectativa média do mercado. Bons não só porque vieram acima da expectativa média do mercado, como sua composição. O grande destaque é para a exportação, que cresceu muito. Grande parte do mérito disso é a safra brasileira e a exportação de petróleo. O Brasil está produzindo mais petróleo a cada dia que passa, então o que sobra é exportado. Então é na veia um crescimento maior das exportações, mais exportações, mais dólares entrando, um dólar mais baixo e mais estável, isso pressiona para baixo a inflação, então o que é muito bom. A formação bruta de capital, que é investimento, também aumentou. Quanto maior for o investimento, maior a capacidade de crescimento da economia. Você está investindo mais e melhor. Serviços cresceu bem, é resiliente, teve poucas oscilações, e o consumo das famílias cresceu um pouco mais do que o PIB. Isso se deve a dois fatores. Primeiro, o emprego já supera 100 milhões de ocupados. Segundo, você tem o Bolsa Família, que é um colchão bom para quem está numa situação difícil. Como se está esperando uma inflação mais baixa esse ano, isso faz com que a renda real aumente e o consumo se mantenha mais ou menos constante ou um leve crescimento. Foram números bons e os desse ano, a expectativa, as projeções são de um crescimento menor nos próximos trimestres, mas 2,2, 2,4, mesmo com a tragédia do Rio Grande do Sul, estão no radar. O nível de atividade econômica no primeiro trimestre desse ano de 2024 apresentou uma alta de 0,8%. Este resultado é um resultado interessante em se tratando do primeiro trimestre do ano. A exemplo daquilo que já se verificou no ano passado, 2023, o primeiro trimestre acaba revertendo uma tendência que caracteristicamente era de baixa. Bom, quais são os setores que mais contribuíram para esse resultado? O setor agropecuário, sem dúvida alguma, não podemos esquecer que o primeiro trimestre é um período de início de safra, principalmente da soja, que acaba realmente impactando de maneira muito positiva sobre a performance da economia. Um outro setor importante, o setor de serviços, que apresentou uma alta de 1,4%. Entretanto, o dado que mais preocupa diz respeito ao setor indústria. Por quê? Nesse primeiro trimestre, obtivemos uma queda aí de 0,1% e no acumulado de 4 trimestres, ou seja, o acumulado de um ano, o equivalente a um ano, a alta é de 1,9%. Por que esse resultado do setor industrial apresenta essa baixa? Indiscutivelmente, um dado que preocupa é com relação à formação bruta de capital fixo, ou seja, investimentos no setor produtivo da economia. Apesar de, nesse primeiro trimestre, ter apresentado uma alta de 4,1%, o que preocupa é que no acumulado de 12 meses, ou seja, no acumulado de 4 trimestres, apresenta-se uma queda de 2,7%. Ora, uma queda no volume de investimentos. Isso significa dizer que, no futuro, nós teremos realmente um maior comprometimento do setor industrial. Isso preocupa, porque, como já por várias vezes eu já comentei, a condição de oferta da economia, ela acaba se comprometendo no longo prazo. Ora, mantida a demanda inalterada e à medida que a gente verifica essa queda no nível de produção da economia, então isso
cria um desequilíbrio que inevitavelmente acaba refletindo sobre os preços, ou seja, uma perspectiva de uma inflação nos próximos períodos. E aí, o reforço para essa percepção vem justamente dos resultados divulgados pelo IBGE com relação à produção industrial. O volume de produção industrial, pelo menos no mês de abril, já apresenta uma queda de 0,5%. No acumulado em 12 meses está em 1,5%. Mas a persistir esse tipo de comportamento, então realmente o setor industrial é um setor que, mais uma vez, passa a nos preocupar, ficando permanentemente no radar da atividade econômica. Então, toda a atenção acaba se concentrando exatamente naquilo que vai acontecer no setor produtivo da economia. A esperança é que esses investimentos comecem a ser efetivamente realizados, independentemente do cenário econômico, justamente para que a gente possa ter uma perspectiva mais segura com relação aos próximos meses, quiçá nos próximos anos. O Ministério da Fazenda divulgou medidas para compensar perdas que haveriam aí com a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Essas medidas atingem diretamente a questão relativas ao PIS e COFINS não cumulativo. Ou seja, hoje é possível utilizar créditos de PIS e COFINS para pagamento de outros tributos federais e haverá aqui uma restrição à utilização desses créditos para outros tributos que não o próprio PIS e COFINS. Ou seja, créditos apurados de PIS e COFINS no sistema da não cumulatividade só poderão ser compensados com o próprio PIS e COFINS. Essa medida, ela apenas atinge as empresas optantes do lucro real, ou seja, nenhum impacto aos optantes do Simples ou às empresas optantes também do regime de lucro presumido. Não importa num aumento de carga tributária, mas numa restrição à possibilidade de utilização dos créditos apurados do PIS e COFINS. Com isso, o governo pretende compensar e espera compensar aquilo que foi colocado como perdas em função da desoneração ou da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Vale ainda repetir, ela não impactará nas empresas optantes do Simples ou mesmo em empresas optantes do lucro presumido, que em relação ao PIS e COFINS pagam segundo um regime da cumulatividade, sem poder fazer a compensação dos créditos, mas também com a aplicação de alíquotas mais baixas. De qualquer forma, o Simples está acompanhando todas as medidas em questões tributárias atuais e mesmo em relação à reforma tributária, no sentido de assegurar a permanência, pelo menos, de um regime seguro, simples, fácil de apuração e também com forma de arrecadação e alíquotas razoáveis. O que não se pode ter é aumento efetivo na carga tributária. E também não se pode haver prejuízo ou maiores encargos e ônus às micro e pequenas empresas, elas que já são os maiores geradores de emprego e renda do país e que precisam de estímulo para continuar trabalhando, para se manterem formais, através de um regime simplificado em que permite que o empresário trabalhe e se dedique à sua atividade produtiva e não a uma parafernália tributária ainda bastante complexa e que esperamos, com a reforma tributária, venha realmente a se tornar mais eficiente e simplificada. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Dr. Arthur Rolo, advogado especialista em direito do consumidor e direito eleitoral, ex-secretário nacional do consumidor. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, Cury. Muito obrigado. O senhor tem uma vasta experiência dos dois lados daquilo que a gente chama um balcão como empresário, tanto governo como iniciativa privada. Nos conta um pouquinho da sua percepção que nesta semana os planos de saúde voltaram atrás em cancelamentos,
numa composição no governo. Claro que ainda tem um caminho pela frente, mas a sua análise, por favor. Esse modelo de plano de saúde ele precisa ser revisto. Nós tínhamos lá aqueles contratos individuais e familiares, veio a lei de 98, estabeleceu os contratos coletivos, e são esses contratos coletivos que estão dando a brecha para esses cancelamentos que aconteceram. O que diz a ANS, o que dizem os planos de saúde, é que esses contratos coletivos são estabelecidos entre empresas. Mas, na verdade, o que a gente tem são pequenas empresas com 3, 4 vidas, e quando alguém fica doente nessas 3, 4 vidas, eles simplesmente cancelam. Já tem há bastante tempo a revisão da lei dos planos de saúde, eles estão querendo planos menores, planos mais populares, com uma cobertura mais restrita, mas, na minha concepção, já existem aí aquelas clínicas de exames que já são clínicas consideradas populares para as pessoas de menor renda, mas eu acho que a tendência é que isso seja aprovado no Congresso Nacional, planos de saúde mais baratos, com uma cobertura menor, e aí o receio que eu tenho é de ter mais negativas de cobertura. Eu acho que esse não é o modelo ideal. Eu acho que precisa ter gestão dos planos de saúde, combate mais enfático às fraudes, que esse combate começou a acontecer recentemente apenas, efetivamente tinham várias fraudes que precisavam ser combatidas, mas esse modelo ele não está bom para o consumidor, que está pagando muito caro, e não está bom para a empresa, para o plano de saúde, que está tendo bastante despesa também. Agora, na sua avaliação, as pessoas que tinham plano e foram canceladas e que estavam em tratamento, estão ingressando em juízo, conseguindo liminares, qual é o cenário em relação a quem pagou, que precisa usar e que teve o plano cancelado? Estão falando os planos de saúde em portabilidade dessas pessoas, Cury. Só que ninguém aceita, nenhum outro plano de saúde vai aceitar essas pessoas que já têm doenças pré-existentes, que estão com tratamentos custosos. Então, o caminho realmente é o Poder Judiciário, é conseguir liminar para voltar, e o Judiciário está dando essas liminares, porque na ponta tem o consumidor que é vulnerável perante essas empresas administradoras de plano de saúde. Quer dizer, existem opções, você vai ter que lutar para buscar o teu direito, mas ela está aí, está disponível via o judiciário. Não, já tem jurisprudência, como a gente diz em direito, né? Aquelas decisões reiteradas do judiciário dizendo que esse tipo de rescisão unilateral é abusiva, sobretudo quando se trata de pessoas que estão em tratamentos, pessoas que têm autismo, pessoas que têm tratamentos custosos, porque essas pessoas, efetivamente, quando elas são expulsas, elas não conseguem outro plano de saúde. Bem, a sua especialidade é eleitoral também. Nós estamos no ano de eleição. Esta semana, o Congresso Nacional aprovou uma legislação que pode ter fake news à vontade, porque não vai acontecer nada. Essa é uma leitura real do que foi votado no Congresso essa semana, ou é uma interpretação equivocada nossa? Não, na verdade, o Congresso Nacional perdeu uma oportunidade de endurecer o combate às fake news. Isso precisa acontecer. Agora, no âmbito da justiça eleitoral, essa é uma herança deixada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, que deixou agora a presidência do TSE para dar lugar à ministra Carmen Lúcia, mas ele foi enfático no combate às notícias falsas na justiça eleitoral. Isso já vem acontecendo, as representações eleitorais já estão correndo por aí. Em São Sebastião, por exemplo, já existem 31 representações eleitorais e o período eleitoral propriamente dito nem começou, e algumas delas dizem respeito, por exemplo, a grupos de WhatsApp com notícias falsas, publicações na internet com teor falso. Tem coisas, Cury, que você bate o olho e vê que são falsas. Em alguns casos, precisa de uma apuração maior, mas tem casos que você bate o olho e já vê que o que está sendo dito é falso. Quando isso acontece, os juízes eleitorais já estão cortando. Isso não é só em São Sebastião, isso vem acontecendo em outras cidades também.
Claro, graças ao TSE, que apoiou esse trabalho, enfim, um trabalho bonito de combate. A fraude que tem que ser combatida mesmo na nossa avaliação. Mas nós estamos diante de uma nova realidade que se chama inteligência artificial. E os novos programas de inteligência artificial, você monta a imagem que quer, você põe o discurso que quer e que só alguns especialistas conseguem detectar em certos casos. Claro que tem aquele que é mais grosseiro, mas o refinado, só especialista. Qual a tua avaliação disso? O que deve acontecer nessas eleições ou pode vir a acontecer? Não é que queremos que aconteça, pelo contrário, não queremos que aconteça, mas qual a tua análise? Primeiro, o judiciário e o legislador sempre estão correndo atrás dessas inovações tecnológicas, porque a gente percebe que a evolução é muito rápida e essa questão da inteligência artificial é um problema especialmente sensível para tudo, para golpes, por exemplo, claro, envolvendo o direito do consumidor, mas muito também na seara eleitoral, porque dá para colocar qualquer fala na boca de um candidato para desconstruir o candidato. Justamente por isso, já antevendo problemas com inteligência artificial, o TSE, quando baixou agora recentemente as suas resoluções, disse o seguinte: só pode usar inteligência artificial para beneficiar candidato, não para prejudicar. Então, nenhuma fala pode ser colocada na boca de um adversário com inteligência artificial. Isso é proibido pela Justiça Eleitoral, é proibido pela resolução do TSE. E mesmo naqueles casos, para beneficiar, tem que ter a advertência para quem está assistindo, para o eleitor, de que aquela propaganda, de que aquele conteúdo tem inteligência artificial, para o eleitor ser informado da inteligência artificial que está sendo utilizada. E uma consequência seríssima, quando isso for utilizado para desmerecer um adversário e resultar num desequilíbrio do pleito, que pode acontecer, é caso de abuso. Irá acontecer, né? Com certeza. Aí o candidato vai ser cassado. O que a resolução do TSE fala é que aquela candidatura do candidato beneficiado vai ser cassado. E basta que ele seja beneficiado, ele não precisa ter responsabilidade direta. Se ele for beneficiado, ele vai ser cassado, o que também é um problema, porque de repente algum outro adversário pode forjar. Então a gente sabe que, em se tratando de eleição, às vezes conteúdos são forjados para fazer passar por uma outra pessoa tendo feito para criar fraude. Então, vamos ver, mas assim, tem previsão na resolução do TSE, o TSE está especialmente atento a isso e já tem decisão dessa eleição, Cury, tirando o conteúdo de inteligência artificial do ar, porque não foi informada a utilização da inteligência artificial para o eleitor. Isto agora, numa fase pré-eleitoral. Mas quando se chega no afunilamento, numa reta final, várias opções, eu espero que não ocorra, mas infelizmente irá ocorrer, o Brasil é gigante, eu não tenho dúvida que a justiça eleitoral será muito rápida. Mas existem algumas fraudes que ofendem a honra da pessoa, etc., e que vai influenciar no resultado eleitoral, e cuja medida não é tão rápida como a liminar. Corremos esse risco? Isso é uma possibilidade que pode acontecer? Corremos esse risco, eu já atuei em campanhas grandes, né, em eleição da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que usaram telemarketing, que é proibido pela legislação eleitoral, usaram disparo em massa, que é proibido pela legislação eleitoral. Isso, quando é feito de uma forma oculta, pode mudar o resultado da eleição. Normalmente eles fazem isso para prejudicar de uma forma que você não consegue identificar o beneficiário. Se você prejudica um determinado candidato, que
ele tem chance de ir para o segundo turno e você bate nele e você consegue tirar esse candidato do segundo turno, modificar completamente o resultado da eleição. A gente já viu isso acontecer. Então, a despeito aí da regulamentação do TSE, eu acho que ela não vai resolver todos os problemas, não. A gente corre risco de ter um conteúdo bombástico aí, produzido por inteligência artificial na reta final da campanha e disso produzir efeitos nefastos na eleição. Qual alerta que a gente daria para quem está participando conosco, quando for a hora de votar? Qual o alerta, qual a sinalização importante, ou a cautela para que o voto dele realmente atinja a valorização da democracia e a eleição do seu candidato? Qual o conselho que você daria? Buscar conteúdos oficiais. O TSE tem conteúdos oficiais, tem veículos de comunicação idôneos que têm canais oficiais, buscar esses conteúdos oficiais. E se tem alguma notícia referente a um candidato que você acha que é muito prejudicial ao candidato, vá apurar, verifique com a assessoria do próprio candidato, no site do próprio candidato, busque outras fontes de informação para você cotejar e formar a sua consciência. Não sair acreditando em tudo que a gente vê compartilhando na internet, que vai ter muito conteúdo falso produzido por inteligência artificial, infelizmente. Nós queremos agradecer muito a sua participação, o seu brilhantismo. Tomara que a inteligência artificial e os golpes diminuam nessa eleição, apesar dos riscos que estão aí colocados. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Simp, 35 anos ao seu lado. Comemorações com novidades. Aguarde!